Começa agora o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI e hoje nós vamos refletir sobre um dos temas que sempre são recorrentes, sempre lhes aparece, ou melhor, ele aparece em todas as nossas reflexões, seja acontece isso na homilia, acontece isso na formação paroquial, acontece isso nos retiros que você vai fazer. Essa temática sempre volta e sempre está presente porque ela de fato é uma necessidade para todos nós cristãos que acreditamos num processo de mudança dentro da nossa espiritualidade ou também na nossa vida cotidiana. Então hoje nós vamos falar sobre humildade. Aliás, nós vamos tentar refletir e te ajudar a pensar um pouco essa temática, porque eu sempre entendo assim, que a humildade ela é um aprendizado. Aliás, toda a nossa vida espiritual eu entendo assim, é um aprendizado. A gente aprende a se colocar diante de Deus, aprende a se colocar diante dos irmãos, aprende a entender que tantas coisas na nossa vida, para que elas de fato tenham um efeito naquilo que nós vamos fazer, elas precisam estar baseadas justamente numa atitude de humildade. Ser humilde é saber que a gente precisa aprender cada vez mais. Ser humilde é saber que a gente tem algo a oferecer, mas mais do que oferecer, nós temos que aprender. E quando a gente se coloca nesta posição, principalmente diante de Deus, a gente sempre vai entender cada vez mais que alguma coisinha a gente precisa aprender. Quanto mais nós achamos que não precisamos mais aprender, que não precisamos mais estudar, não precisamos, por exemplo, mais rezar, a gente sempre vai ser aquela pessoa morna e é aquilo que Jesus não gosta, não é? Ele sempre diz assim, ou a gente é quente ou a gente é frio. Aquilo que é morno, a gente vomita. Então a nossa vida espiritual nunca pode estar aí, nessa situação ou zona de conforto, onde todas as coisas elas não precisam mais de um aquecimento ou de uma mudança ou de um aprendizado. Então hoje, humildade. Será que o nosso relacionamento com Deus ele está baseado nisso? Será que a gente, quando se coloca para rezar diante de Deus, por exemplo, a gente percebe que precisa aprender cada vez mais? Será que nós estamos abertos a isso, principalmente a ouvir a opinião da outra pessoa sobre este ou sobre aquele problema? Será que a gente sempre estará aberto a aprender cada vez mais, sabendo que a verdade não está presente sempre em nós? E para mim é muito importante que a gente comece aprendendo isso diante do próprio Deus. Estar diante de Deus para que isso de fato seja uma realidade na nossa vida. É sempre muito bom a gente pensar nisso. Quando a gente é humilde, a gente consegue ouvir a opinião do outro e entender que a opinião do outro pode nos ajudar a mudar o nosso conceito sobre isto ou sobre aquilo. Às vezes nós temos uma atitude até mesmo de orgulho diante das pessoas, como se nós fôssemos os donos da verdade e nem sempre aceitamos opiniões diferentes daquelas que nós temos. Quando isso acontece, falta-nos justamente essa capacidade de colocar-se diante do outro como sempre aquele que está aprendendo. Feliz é aquela pessoa que consegue perceber isto. Felizes seremos nós, eu como padre, você como leigo, aprendermos isso. É sempre bom saber que tudo aquilo que nós temos não é a verdade e o outro sempre vai poder contribuir com a gente. Quando a gente tem essa reflexão, ou tem pelo menos essa atitude, a gente, claro, vai sempre ser aquela pessoa que vai acreditar muito mais naquilo que o outro possa colaborar comigo do que aquela verdade que eu estou apresentando. Então pense nisso. Aquilo que você aprende de Deus, é importante que você também leve para outra pessoa. Fique então com a bênção de Deus para você e para toda a sua família. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.